Bom, então vamos lá. Ó. Estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, que é o capítulo que trata da humildade. E a semana passada, a gente, a partir desta colocação, ó, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E ficamos com um questionamento. O que é servir? Que já era alguma coisa que a gente vinha já discutindo há algum tempo. Servir é uma proposta que o Espírito assume, passando a liderar seus atos e suas atitudes em favor do próximo. Então, ó, a gente está fazendo como uma definição. Então, tudo que eu fizer nesta proposta de servir, eu vou fazer um gerenciamento de tudo que há em mim para viver em função do outro. Quando a proposta é viver em função do outro, o que em mim precisa morrer? Exatamente. O domínio do ego precisa morrer. É fácil? É um grande desafio. Servir é um ato de amor e devotamento. Então, nós vamos precisar desconstruir todo o conceito que a gente tem de amor para construir o novo. Porque até então, amor para a gente era algo focado em mim, para mim, o tempo todo. E, infelizmente, a gente ainda alimenta isso. Se eu não me amar, se eu não me gostar, como se isso fosse sinônimo de amor. E isso não deu muito certo, dado o nível de desequilíbrio que nos encontramos. Então, quando a gente tem uma proposta nova, a gente precisa desconstruir uma coisa para dar conta de construir a outra. Que é mais ou menos o que o Edão falou semana passada assim, ó, esvazia a xícara, porque senão não cabe mais nada. Porque se eu fico muito cheia dos meus conceitos e conceitos antigos, eu não tenho espaço para nenhuma proposta nova. E só por isso eu vou recusar. Por quê? Porque já está demais. Então, qualquer proposta nova, a gente vai falar, não, não dá, não é possível, não é assim, isso está errado. Então, ó, a gente tem que desconstruir, porque senão nós não vamos conseguir encaixar. Devemos pensar que a vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento. Essa colocação é do Evangelho. Então, olha só, ele não está falando assim, uma parte, algum tempo, um período. Ele está falando vida inteira. E eu preciso avisar para vocês que no Evangelho, quando ele fala vida inteira, ele não está falando de uma vida. Ele está falando pela eternidade. Para sempre. Até o infinito. Se é que a gente sabe onde fica. Então, olha a intensidade que assume isso agora. Então, a proposta de amor e devotamento não é para um período, é para a vida inteira. Então, por que a gente vai ter que entender o servir? Porque a gente já até falou isso anteriormente. Ó, às vezes a gente tem que cuidar de alguém que está doente por alguns meses ou por alguns anos. O que aquilo causa em nós? Não escutei? Vocês falaram muito baixo. Ó, o que causa em nós quando a gente tem que fazer esse devotamento a alguém que está doente? Eu vou esperar. Desconforto. Que mais? Cansaço.
revolta, indignação, desânimo. Ô, gente, às vezes o trem dura assim, alguns poucos anos. Escuta o que eu vou falar daqui para frente. É para o resto dos tempos. A vida inteira, mas não nessa. Para ver como tem alguma coisa em nós que está fora de foco. Tá? Então, por isso que a gente está insistindo, esse servir nós vamos ter que entender. Também do Evangelho. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Ó, então, isso deve ser muito importante. Porque ele está reduzindo agora que a sabedoria humana, se a gente entender isso, vai ficar dentro dessas duas palavras. Então, olha só, deve ser uma coisa fundamental na vida. E, de novo, ele fala, ó, de abnegação e devotamento. Então, quando a gente faz as nossas preces, e que muitas vezes a gente não sente, eu preciso perguntar, ó, o quanto em mim tem de devotamento e abnegação? Porque isso é uma prece contínua. Então, fora disso, eu vou ter alguns fragmentos, mas que não vão dar volume e nem fazer um movimento suficiente. Por isso que, muitas vezes, o efeito que eu consigo é muito insignificante, porque falta a qualidade fundamental desse devotamento com essa abnegação, para que eu tenha constância nessa prece. Então, ó, é uma avaliação que agora eu preciso fazer da minha conduta de vida, porque senão eu não consigo entender do que exatamente ele está tratando. E aí, a semana passada, a gente ficou aqui, ó. Como eu sei se estou servindo? Lembra que a gente estava pensando nisso? Eu sei que todo mundo pesquisou em casa e que todo mundo trouxe a resposta na ponta da língua. Já entendi, mas se um só falar, já vale. E aí, como eu sei se eu estou servindo? Primeiro, a gente olhar para a gente. Como que a gente está se sentindo? Cansou, não está servindo. Quando você serve, você não percebe. Então, para servir, você não está percebendo. Quando você vai fazer uma análise para saber se aquilo que você está fazendo é servir, que você pode perceber. Mas durante o processo, você não percebe. Mas e como que começa isso? Lu, eu acho que a gente até percebe. No caso, assim, quando a gente está numa linha contínua e sabe que naquela situação, né? Se a gente está tentando fazer o melhor, às vezes a gente escorrega, a gente percebe já na hora, a gente volta, retoma. E eu acho que o que mais deixa a gente é em paz com a gente. Acho que isso é saber que a gente está servindo da maneira correta. Eu tinha perguntado como começa, o Marcelo falou que é com desconforto. Quem aqui acha que já fez uma experiência que pode chamar de servir? E qual a avaliação desse ato? Eu penso que eu tenho 2 experiências de servir, por períodos muito curtos, mas que eu dediquei todas as 24 horas do meu dia para isso. Foi num momento que meu irmão estava no internado e eu abandonei os 2 filhos por um mês, abandonei trabalho, abandonei minha vida, abandonei tudo e me internei com ele. Então, naquele momento, eu me vi servindo, porque eu fiz um compromisso com ele
que eu não ia deixá-lo sozinho em outra cidade, num hospital onde não tinha ninguém. E no momento anterior, com a minha mãe também, foram vários anos, e a minha adolescência, assim, eu não tive as curtições que hoje se tem, né? Então, eu me dediquei a ela, assim, é o que eu consigo enxergar, que eu consegui servir. Tá tudo certo, não tem erro aqui. Ó, Como eu fui citado no começo, eu tenho direito a 2 falas. Não, o que me incomodou no que ela falou, porque ela falou assim, ó, eu abandonei tudo. Eu não acho que você abandonou. Tá? Eu acho que você fez um processo consciente, de um momento que você precisou parar com algumas coisas, para você se dedicar inteiramente a outras, né? Porque o abandono... É assim? Não, então, mas ela sente assim, mas eu sinto assim, que eu acho que ela não abandonou. A pergunta é como você sabe. É uma pergunta que só aceita a resposta na primeira pessoa. Não devolvo o microfone porque você está falando da moça. Ó, porque na verdade, gente, isso não tem certo e não tem errado. Por isso que é como você sabe, porque a resposta tem que ser na primeira pessoa. Eu sei por isso. Eu percebo dessa forma. E o que eu sei de mim pode ser totalmente diferente do que a Marta falou. Porque no caso dela, pode ser que ter se ausentado dos filhos, da família, e ter ficado internada com o irmão, foi servir. Para uma outra pessoa, vai ser rota de fuga. Então, não tem padrão de resposta isso aqui. Por isso que só vale no eu. Tá? Não tem outro jeito de avaliar isso. Ó, outra coisa que a gente vai pensar. Servir é uma decisão pessoal. Porque eu vou ter que tomar uma decisão para definir o que eu vou fazer. E tem que ser de forma consciente, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Porque quando aquele trem que a gente faz assim, ó, estou levando, ou seja, eu não tenho clareza exatamente do que é que eu estou fazendo, eu vou empurrando. E vamos ver no que vai dar. Então, olha só, eu posso estar lá internada junto, sem clareza do que é que eu tenho que fazer. Então, assim, ele está lá internado, eu sento do lado e fico jogando Candy Crush a tarde inteira. Uhul. Serviço nenhum. Então, ó, eu não tenho clareza do que eu faço aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou gastando tempo. Então, não serviu. Então, a situação é a mesma, mas eu preciso saber. Então, é decisão pessoal. Depois, vai ter uma entrega, porque é devotamento. Eu preciso ter definido para onde, em que objetivo. Vai convergir toda a minha força. O que eu quero fazer? Como eu decidi esse caminho? E tudo isso é uma mudança no meu mundo interno. Por isso, passa pela decisão, porque vai ter que acontecer uma entrega. E quando eu me entrego, eu começo a fazer um processo de abnegação. O tempo importante agora não é o meu, mas é para esse que eu entreguei. É o que ele precisa e o que eu posso fazer. Então, ó, mudei totalmente o foco. Por isso que decidir e ter a clareza fica fundamental. Agora, outra coisa, ó. Como eu posso servir
o próximo. Então, vamos pensar, como? Porque todo mundo aqui já fez uma experiência com isso. Só vou colocar assim a posição mais ou menos que eu acho a respeito disso. O pessoal fala a respeito de caridade. Isso, caridade, é lógico, está intimamente ligado a servir. Mas o que é servir? Na minha opinião, já que estamos tratando da questão cristã, é aquilo que está dentro do padrão cristão. Então, se Cristo nos fala, repreendei-vos com docilidade, uma pessoa que grita com você, você é capaz de manter a estabilidade? Se você vai servir esta pessoa, a partir do momento que você diga a ela, por que você está gritando? Acho que você vai desmontar ela com muito mais facilidade do que, na verdade, você levantar a altura, que você não está sendo altura, respondendo ao que vocês chamam, né, no mesmo nível. Eu vou gritar também. Eu acho que se você falar baixo com essa pessoa, você está dizendo para ela simplesmente que ela está se alterando sem necessidade alguma no sistema de fraqueza dela, não sua. Portanto, você está servindo, ajudando esta pessoa a entender que ela pode muito bem se expor, independente de ela gritar. Né? Isso é um exemplo que eu estou dando. Tem vários. Mas eu acho que o servir está mais ou menos por aí. Se você obedece à concepção cristã de vida, como Cristo nos ensinou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ora, tão fácil falar assim, né? Porque ele diz claramente, horas, gostar de quem gosta da gente é fácil. Eu quero ver vocês gostarem de quem não gostam de vocês. Então aí é que está o grande enigma da questão. Se vocês gostam, falam bem de quem falam mal de vocês, isso é uma forma que vocês têm de servir. E não é servidão, é liderar. Porque a pessoa que serve nesse sentido, ela se sente melhor e muito mais agradável. Vocês podem achar que é ridículo o que eu vou dizer agora, mas existe um psiquiatra que estudou esse assunto e ele disse claramente a todos. Ele disse, fazer caridade tem o mesmo efeito psíquico, já que a psicologia lança uma substância no cérebro da mesma maneira que o prazer de comer chocolate ou fazer sexo, acreditem vocês ou não. A sensação é a mesma, nós sentimos o mesmo bem-estar. Então tente, quem sabe, nós vamos mudando as nossas vidas a partir deste momento, não é? Obrigado. Adiantou minha aula? Então vamos lá, pensar. Como a gente pode servir? Todo mundo aqui deve ter experiências nesse sentido. Como a gente já fez isso? Ou não fizemos? Fizemos. Mais paciente, tolerante. O que eu precisei fazer para servir alguém? Buscar recursos e me esforçar, de repente, até para encontrar recursos que eu nem sabia que eu tinha. Tudo isso vai dar para resumir numa coisa. O que eu preciso fazer para servir alguém? Eu não posso ser prioridade. Se eu for, acabou o servir. Eu não posso ser. Se eu vou buscar recurso para ajudar outra pessoa, eu estou fazendo um esforço. O resultado é meu, mas o objetivo era eu. Então, eu não posso ser prioridade nessa hora. Tem que ser a outra pessoa. Senão falha. Então, eu acho que o maior exemplo de servir seria o exemplo paterno e materno. Por quê? Nasce a criança e o pai e a mãe, querendo ou não, vai ter que dedicar o tempo, todos os seus recursos disponíveis para essa criança dar certo na vida. Tem alguns mais, alguns com mais ou menos vontade sobre isso, mas eu acho que o melhor exemplo de servir que eu conheço é esse.
Eu penso que Deus, por conhecer a nossa dificuldade, inicialmente, dá essa oportunidade da gente ficar nesse círculo restrito mesmo, né? Mas o que a gente não pode esquecer é que em cima de filho a gente faz muitas projeções. E dificilmente pai e mãe aceita confortavelmente quando o filho fala assim: eu quero ser mecânico. Então aí acabou o servir, porque entrou a esfera do interesse pessoal. O que eu projetei é o que tem que ser. Pai, não fica triste que o filho foi mal em matemática. Ele fica chateado. Ele perdeu o troféu. Ele não está preocupado por que ele tem essa dificuldade. E às vezes é assim: por que meu filho não tira 10? Meu filho tem que ser médico. Meu filho tem que ser engenheiro. Meu filho tem que ser não sei o quê. Se ele vai ser feliz ou não, aí é problema dele. Porque ele tem que atender a minha expectativa. Então, ó, saiu da esfera onde eu estou voltada para o outro, acabou o servir. E, infelizmente, por isso que eu falei, ó, é dentro de nós, porque essas projeções acontecem com frequência. E eu não me preocupo com o desafio e com a dor do outro, mas eu me preocupo com o tamanho da minha decepção em relação ao que eu planejei para acontecer. Então, isso tem que ser extremamente cuidado, porque senão a gente faz uma confusão muito grande. Acho que servir está ligado com a abnegação, sabe? Muitas vezes em casa, eu vejo que minha mãe está com muito serviço, eu deixo de fazer o que eu estou fazendo, vou lá, faço um serviço para ela, saí da minha zona de conforto, fui abnegado, fui fazer para ela e me senti satisfeito. Acho que sentir satisfeito, sentir realizado, que você está servindo de verdade, sabe? Isso pode ser uma percepção, quer dizer, quando eu fico bem com o que eu posso fazer. Então, ó, servir também não pode estar relacionado a você atender a uma necessidade que você vê naquele momento? então, mas, ó, para eu ver a necessidade de alguém, o que eu preciso? Eu tenho uma dúvida. A gente está falando do servir a minha abnegação, o meu devotamento. E se o outro não quer ser servido? Porque a gente tem pessoas que não aceitam nenhum tipo de ajuda, recusam tudo, se tornam extremamente difíceis. Como é que fica meu servir perto disso tudo? Então, olha só. A gente conhece pessoas que vão recusar. Então, olha só. Vamos juntar o que a Adão falou, o que a Raquel falou. Como que eu vou descobrir qual a necessidade do outro? E agora? Gente, como eu sei o que o outro está precisando? Ó, pensa. Todo mundo aqui já percebeu a necessidade de alguém. Quando que eu consigo fazer isso? Pensa que vocês vão descobrir. Não é difícil. Me ponho no lugar do outro, mas assim, como assim me ponho no lugar do outro? Se aconteceu comigo, eu sei fazer, caso contrário, só lamento. Não consigo. Quando eu não tenho experiência no assunto, eu não sei. De verdade, eu não sei. Sabe como Jesus falava isso? Vendo, não enxergam. Ouvindo, não me escutam. Porque eu estou falando de uma coisa que eles não têm referência. E se eu não tenho, eu não sei. Quem aqui já perdeu um ente querido? Quando vê alguém que perdeu, sabe na hora o que eu faço para te ajudar. E muitas vezes a melhor conduta é ficar quieto.
O que não sabe, fica assim, descansou, né, bem, ai, passo. Ixi. A pessoa vai até entortando a cara. Fica inconveniente, chata, sem experiência, invasiva, porque não sabe. E não sabe o que fazer, e não conseguiu se atentar para observar e aprender. Então, faz uma coisa totalmente fora de contexto. Mas se eu sei, eu tenho uma sensibilidade com aquilo. Só que tem coisa que eu não sei dessa vida, mas eu trago a experiência comigo. Então, eu percebo aquela pessoa em dificuldade. E se ela está resistente à ajuda? Eu já fui tão resistente que eu já sei. Quando a pessoa está assim, eu respeito. Deixa ela. Ela precisa de mais tempo, porque ela vai precisar experimentar muitas coisas na vida, até que ela entenda que ela escolheu um caminho difícil demais e que é hora de voltar. É bem o filho pródigo. Quanto tempo ele anda no caminho que ele escolheu? Quanto ele quis. Ninguém sai da casa do pai para buscar. Mas o dia que ele chega lá para dividir comida com os porcos, ele fala assim, o que é mesmo que eu estou fazendo aqui, dividindo comida com porco? Não quero mais isso, eu vou voltar. Aí ele volta, e tudo bem. Mas essa percepção só é possível se eu tiver clareza o quanto esses momentos onde alguém, com paciência, respeitou a minha ignorância. Então, aí eu consigo enxergar isso no outro. Porque o que a Luciana está falando não é o que eu coloquei, ou alguém colocou, nem lembro se fui eu, se foi alguém, mas não é servir a pessoa na necessidade dela, percebe que ela não está pronta para aquela situação e aguarda até que ela fique pronta num momento ou sei lá quando. Agora, o que eu queria colocar para você, para a gente pensar também, foi o que o Rubens colocou, né? O Rubens colocou uma questão de servir bem simples, né? Então, eu chego na casa da Silvia, ela está lá toda atropelada, lavando a louça, um bolo no fogão, lá no forno, todo atrapalhado, o César foi passear. Quer dizer, a ajuda que eu posso dar naquele momento para ela, eu também entendo que é servir. Não dentro de uma questão tão ampla, mas é um momento, ela está precisando de uma ajuda. E eu vou esquecer de mim, porque minha vontade era, de repente, era sentar na mesa e ficar ali vendo ela lavar a louça. Mas eu percebo a necessidade dela, eu vou lá e vou ajudar ela a lavar aquela louça, uma coisa bem simples. E existem pessoas que têm toda essa experiência e que, às vezes, olhando para a pessoa, consegue, por experiências dessa vida ou da vida passada, e além disso. Mas eu entendo que a gente tem que começar por essas pequenas coisas, que a gente consegue perceber essa necessidade. Nesse momento, nessa hora, às vezes as necessidades são pequenas, que eu tenho experiência nisso, porque tem alguém aqui que gosta de lavar a louça de casa sozinha, as mulheres, gosta? Não, ninguém gosta, né? Se tem alguém para ajudar, que maravilha. Então eu vejo assim, nessas pequenas coisas a gente pode servir. Todo mundo sabe, ninguém gosta de lavar a louça sozinho. Eu estou pensando numa experiência que eu acho que foi para mim servir, e foi assim, naquele momento, eu me preparei para servir como quem estivesse se preparando para uma guerra. Até de mudar, assim, o que seria melhor no modo de vestir, para poder ser mais eficiente naquela situação. Foi quando a minha irmã ficou doente. E, assim, foi assim...
eu achava, eu tinha certeza que era comigo. E em nenhum momento eu fiquei pensando, alguém pode me ajudar? Eu preciso fazer uma escala. Não, era comigo. E aí eu me vi fazendo pesquisas na internet sobre a doença, discutindo o diagnóstico com o médico, eu totalmente leiga, e era uma luta, e era assim, vou ganhar essa luta, nós vamos ganhar essa luta. E assim, organizando a casa, como que ficava, porque era comigo. E eu posso te falar, assim, em nenhum momento eu me senti cansada, em nenhum momento eu me senti assim derrotada. E assim, eu percebo que muita coisa mudou em mim, porque eu passei da irmã caçula, que era cuidada, a ter que cuidar da irmã mais velha. E assim, sem nenhum problema. E eu não achava que aquilo não era comigo, era comigo. E a gente teve a ajuda de muita gente, e assim, foi dando tudo certo. Eu acho que, para mim, foi o momento de servir, porque teve mudanças em mim, né? Na fragilidade, eu me fortaleci, e assim, e contei com a ajuda de muita gente, mas eu achava que a maior parte era comigo mesma, era com a gente. Comigo e com ela. Deu certo. O povo do coral decidiu que eles vão contar a vida deles. Uai, semana passada foi a Mércia. São as duas irmãs. Elas vão chorar tudo agora, é normal, faz parte, né? Mas ela precisou brigar mesmo. Os médicos não conheciam o diagnóstico, um câncer muito raro, né? Quantos anos, Silvinha, que você venceu? Já faz 13, mas o médico jurou que ela não durava o primeiro. E ela foi contrariando. E foi uma luta mesmo. Eu acho que foi servir exatamente. Porque tudo que não é focado em você e que me leva a servir o outro, faz essa transformação. Inclusive, ganhamos as duas para cantar. Oi. Eu queria voltar um pouquinho em falar do servir de filho, né? Porque, assim, quando a gente... experiências que ela contou e que eu vivi de estar servindo irmãos ou mães, a gente realmente enfrenta a luta junto e comemora as vitórias junto. É como se fosse com a gente mesmo. Agora, o filho, quando nasce, até o Edão fez o comentário, momentaneamente você tem que se dedicar a ele. Mas isso é servir ou é uma obrigação de pai e mãe? Porque eu não consigo ver isso como servir. Quando o bebê nasce, né, a não ser assim, se o bebê realmente ele traz problemas de saúde que vai passar uma vida inteira necessitando de vocês, aí eu já consigo enxergar o servir nisso, ainda que seja uma obrigação. É assim, não? Tem coisa que é obrigação, tem coisa que é servir. Então, o quanto isso acontece, aí vai depender, por isso que eu falei, era a resposta pessoal. Aquilo que eu já sei é minha obrigação. Quando eu andar um passo a mais e entrar na abnegação e começar a priorizar o outro, eu entrei na esfera do servir. Então, as duas coisas, elas vão nascer juntas, e até onde eu vou depende de mim. Porque inicialmente, por isso que eu falei, inicialmente a gente cuida, mas assim, quantos projetos eu começo a fazer pensando em mim? Meu filho vai ter todas as oportunidades que eu não tive. Se Deus quiser, ele vai formar nisso ou naquilo. Acabou o servir. É um projeto meu. Eu esqueci que tem um espírito com necessidades dele, porque eu estou olhando para mim. Então, aí, obrigação, ponto final, a história parou. Agora, se eu vou
um passo além. Entendi. Não foi isso que ele veio aqui fazer, ele tem dificuldades. Então, semana passada, a Mércia falou, quando ela descobriu que o Pedro tinha um limite, o que ela fez? Ela arregaçou as mangas e foi aprender como é que lida com alguém que inicialmente está com uma suspeita de ser do espectro autista. Não sei, nunca fiz isso, mas vou aprender a fazer. E foi aprender como é que ensina a palavrinha, a sílabazinha, como é que faz o álbumzinho, repete 50 vezes a mesma coisa, e está lá aprendendo. E comemora mínimos resultados, mas sem uma expectativa do que vai ser. É do que ele é. E eu fico feliz com o que ele é e está bom para mim. Então, aí eu começo a esquecer o que eu quero e priorizar quem é ele. Serve. Amo mesmo assim, não tem problema. Agora, quando eu tenho muita expectativa e, consequentemente, muita decepção depois, eu não alcancei a esfera de servir. Eu fiquei só transitando na obrigação do que eu tinha que fazer e parou por aí. A outra pergunta era: a diferença entre servir e escolher ser servo? Que pergunta difícil. Parece trava-língua, né? Quer ver? Perguntar uma coisa. Vocês já foram em jantar beneficente? Tem uma tropa que serve, né? Tudo simpático. Tudo do bem. Só que não. É mais ou menos isso. Quando eu escolho em que, para quem, que hora, não serve. Eu não estou fazendo nada, na verdade. Porque eu estou muito restrita, atendendo à expectativa do ego. Servir é uma proposta de vida inteira. Não tem prazo, não tem lugar. Tem servir. Então, se eu não sei fazer essa diferença, eu posso ficar confusa a meu respeito. Então, o pensamento que a gente vai trazer agora é nesse sentido, de desmisturar as duas posturas. Está até pequenininho, porque era só mais para eu mesmo conseguir ter uma... aquele que escolhe, espera recompensas exteriores. Ele precisa saber que as pessoas veem e apreciam o seu esforço. Ele busca os aplausos dos homens, com a devida modéstia, é claro. Porque a gente não vai ver uma pessoa que está lá servindo, trabalhando, e lá no bazar, e lá na feira, não sei o quê, sim, vai descendo. Aparentemente, por fora, ela vai ficar bem modesta. Mas sabe que, às vezes, a gente encontra gente que faz o recorte que ela saiu no jornal. Agora não é mais do jornal, né? Agora a gente tira um print da tela e guarda na galeria das minhas fotos preferidas, eu trabalhando lá no dito evento. E aí a gente fica satisfeitíssimo de falar assim: o evento bombou, deu gente pra caramba. Esgotamos os ingressos, conseguimos dar não sei quanto para tal entidade. Mas que discurso estranho. O que tem nele de humildade? Vocês ouviram alguma frase humilde nesse discurso? Entenderam? Mas eu escolhi, nesse evento, eu vou servir. Então, olha só, parece que eu fiz, mas aqui dentro, nada aconteceu. Nenhuma mudança, nenhuma preocupação com o próximo. Absolutamente nada que não fosse eu. Já o que decidiu servir, quer dizer, aquele que é o verdadeiro, ele descansa no anonimato.
vive a partir de um novo centro de referência. O aceno divino de aprovação é o quanto basta. Aceno divino, entenda-se, é a minha paz de consciência que dita se o que eu estou fazendo demandou mesmo alguma transformação. O que escolhe ser servo está muitíssimo preocupado com os resultados. Ele espera que as pessoas servidas o retribuam na mesma moeda. Amargura-se quando os resultados ficam aquém das expectativas. Vocês já escutaram a frase? Pode dar muita cesta básica, o povo é folgado. Oi? O povo é folgado e eu nada indulgente, porque estou criticando o outro. Não servi de novo. Em evento assim eu não ajudo. Como? Como é que faz essa seleção? Essa turma eu ajudo, essa turma eu não ajudo. Desse eu gosto, desse... E não servi de novo. Porque, ó, eu sou referência. Falhou. O autêntico está livre da necessidade de calcular resultado. Deleita-se apenas no serviço. Pode servir os inimigos com a mesma liberdade que serve os amigos. Porque ele avalia o que eu posso fazer por alguém. Quem precisar. Eu não vou ter restrição de nada, porque eu não julgo as pessoas, porque eu não olho para fora, eu olho para dentro. Qual a minha função nesta hora? O que eu posso fazer? Então, ó, ficam duas esferas bem diferentes. Já entendi. Vocês vão me falar assim, mas isso é muito difícil. Também acho. Porque a nossa capacidade de tolerar, aceitar o outro, ainda é muito restrita. E vários pensadores que trazem o Evangelho, eles fazem as distinções, mas eles são bastante claros. Odeie o pecado, mas ame o pecador. Eu posso inibir o que aquela pessoa faz que eu acho inadequado, mas eu não vou odiá-la por isso. Eu entendo que é uma ignorância, um limite, e que eu limito quando ela coloca em risco, mas eu não a odeio por isso. Para ela, eu desejo que ela também se ilumine e que ela possa aprender e crescer. Então, eu não tenho com ela desejo de vingança, mas desejo de crescimento. Porque o servir é dentro de mim que acontece, não é o que acontece aqui fora. Quando escolhemos servir, ainda estamos no comando. Decidimos a quem e quando. Servimos por um esforço humano. Gasta-se somas de energia calculando e planejando como prestar o serviço. Já o servo autêntico, o verdadeiro, o seu servir provém de um relacionamento com o divino em nosso íntimo. Então, olha, se eu estou perto de uma pessoa que está agressiva, qual é o divino nessa hora? É fazer o quê? Eu preciso ter calma. Você vai falar, mas a pessoa precisa ser contida. Ó, contenção é aqui fora. Dentro, o meu desejo é que as coisas se acalmem. O problema é quando eu quero conter e me vingar. Dentro de mim tem um inferno tão grande quanto dela acontecendo. Então, eu não estou servindo para nada nessa hora, a não ser para fomentar mais violência. Então, separar o que está fora do que está dentro e entender o que o estímulo faz comigo, para entender se esse servir em mim acontece. Porque vê que é uma constância desse desejo de toda hora identificar a necessidade do outro e fazer o meu melhor.
Nenhuma árvore produz para seu consumo próprio. Tudo quanto há na vontade de Deus se dá em favor dos outros. Então, quando a gente olha as coisas da natureza, Jesus usava muito a natureza como referência, era nesse sentido, porque tudo que está na natureza segue a lei de Deus. Então, olha só, a árvore não vive para si. A vida dela facilita a nossa. A minha vida deve facilitar a vida dos outros, porque isso é princípio de harmonia. E se eu não der conta disso, eu vou ter que lidar com a minha desarmonia, que pode ser traduzida por ansiedade, depressão, tristeza, insônia e qualquer doença que a gente quiser. Então, quando a gente fala assim, ó, os tempos estão muito tumultuados, porque eu não entendi que a árvore, ela não vai produzir para si, ela vai viver para o outro, assim como eu deveria viver para o outro. Já entendi as caras, que é um conceito complexo. Eu entendi, por isso que eu falei que o Dino tinha me adiantado. Ó, lembra que lá no capítulo inicial do Evangelho tinha um item que chamava assim, ó, a aliança da ciência e da religião. Então, os cientistas foram mudando conceitos. E hoje, mesmo na ciência, servir virou necessidade humana. Então, há um tempo aí atrás, teve um cara chamado Maslow, que fez uma pirâmide de necessidades. Aqui, quem já relou na área de saúde foi obrigado a estudar a pirâmide de Maslow. E até então, espiritualidade não entrava, mas ele falou que fazia parte. Então, hoje, é normal. Qualquer pessoa, por exemplo, estiver internada, falar, eu quero tomar passe, a enfermeira deixa. Por quê? Porque o Maslow conseguiu provar que isso era uma necessidade, que se não fosse atendida, traria dificuldades para a pessoa. Então, hoje pode dar passe, pode o pastor, pode o padre, pode quem quiser. Por quê? Porque virou necessidade e ele, cientificamente, ele foi aceito. Só que depois do Maslow, né, a ciência andou mais um pouco. E saindo de um viés humanista, vieram para uma coisa que chama psicologia positiva. E não é que esse cientista provou que quem não sabe servir não consegue ser feliz. Então, vamos passar rapidão. Ó, o nome dele é Martin Seligman. Ele é da Universidade da Pensilvânia. São pesquisas relativamente atuais. Ele diz o seguinte, ó, para uma pessoa ser feliz, 60% ela depende de genética e ambiente, mas 40% depende da pessoa. Ou seja, genética e ambiente, ser rico, bonito, num país legalzinho, não vai te fazer muito feliz, porque vai ficar devendo 40%. E esses 40%, só eu posso dar conta. E aí ele fala assim, ó, que tem 3 tipos de vida, que é uma vida onde a pessoa fica buscando prazer para ser feliz. Ela tem muitos hobbies, ela vai correr atrás de dinheiro, ela vai fazer muita coisa. Porque sendo hedonista, aquela pessoa que luta por prazer, ela acha que ela vai ser feliz. E ele fala assim na pesquisa, dá errado. Depois, tem a pessoa que tem uma vida de envolvimento. Ela é super do trabalho, ela é super do grupo dela, ela é super da religião, ela é super do não sei quê, e não é feliz. Fica devendo. E depois, tem a pessoa que escolhe uma vida que tem sentido. Ele fala, a pessoa que escolhe a vida que tem sentido é a única que consegue ser feliz. E ele só descobriu isso depois que ele começou a pesquisa e começou a ver o que faltava, que aquelas pessoas não conseguiam se organizar e ser feliz. Então, ó,
aquela que consiste em saber quais são suas maiores forças e também em saber usá-las para servir e fazer parte de algo maior que você mesmo. Então, esse algo maior que eu mesmo é assim, não serve ficar na zona de conforto. Eu preciso de alguém que me desacomoda. Eu busco o meu recurso, aumento a força e dou conta. Que jeito? Servindo. Ô, gente, numa universidade, você pesquisa dele. Vai lá. Algumas conclusões importantes. Gente, a pesquisa é enorme. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Eu tirei o básico do básico porque eu precisava acabar com isso hoje. Ó. Buscar o prazer não contribui quase nada para a satisfação duradoura. Vocês conhecem gente que corre, nada, viaja e mesmo assim é depressivo? Ah, prazer. Não vira? Não vira. A pessoa não sai da depressão com isso. Foi isso que a pesquisa dele falou. A alegria é contagiosa. Que se você começa a andar com uma pessoa muito alto astral, você vai misturando naquilo e você vai achando bom. Ele fala, anda com um monte de gente feliz, que você vai ver o que acontece. Ele fala, porque essa pessoa já aprendeu a ser otimista. E o otimista, não é que ele não cai, ele cai, mas ele levanta. Cultivar pensamentos felizes pode contribuir para a sua felicidade e fazer de você uma pessoa mais produtiva. Nossa, gente, pensamento traz felicidade. Vocês já escutaram essa conversa em algum lugar? Que era do pensamento, que nascia o sentimento, que o espírito... Então, cientificamente, ele provou. Mesmo que o dia tenha só 24 horas... Pessoas positivas usam parte desse tempo para fazer bem a outras, o que, em contrapartida, faz bem a elas mesmas. Então, ó, é o cientista falando, ó. Pessoas otimistas, positivas, elas vão organizar o dia. E sabe o que ele fala lá? Ela vai preferir abandonar o celular e relacionar com gente. Por isso ela vai ficar feliz. Porque é para essa gente que ela vai fazer esse bem. É muito interessante porque aí nessa pesquisa ele fala assim, não mande uma mensagem. Espera um pouco, compra a passagem e vai lá. Ele fala, é muito mais prazeroso do que ficar mandando mensagem. É a conclusão da pesquisa dele. O trabalho voluntário faz bem para a saúde física e mental. Pessoas de todas as idades que fazem trabalho voluntário são mais felizes e têm saúde melhor e menos depressão. Quando você está imerso numa atividade que é ao mesmo tempo desafiadora, revigorante e significativa, você está experimentando um estado mental chamado de fluidez. Fluidez foi o nome que ele deu. Para nós, é o estado de transcendência. É quando eu acho sintonia com mentes felizes. E isso reabastece e dá um estado de extrema alegria. Então, quando ele fala, que é isso que eu queria que a gente prestasse atenção, ele fala, ó, tem que ser desafiadora, não pode te deixar na zona de conforto. Fazer mais do mesmo não vira. Revigorante. Você não pode estar gastando saúde à toa, fazendo coisa que vai te deixar desenergizado. E ela tem que ser significativa, mas aqui no sentido de ter valor ético. Do que você prioriza, porque senão também não serve. E aí a gente entra nesse estado que ele chama de fluidez. Ó, estado de fluidez é o seguinte... quem conhece o processo de coaching, no coaching isso chama estado flow. Flow é assim, eu faço uma coisa que eu gosto tanto, que eu perco noção de tempo. Então, quem gosta de série, assiste 4 horas. A hora que vê a hora, fala, gente, não vi o dia passar.
Porque eu entrei num estado prazeroso de envolvimento com aquilo que eu não vejo. Então, ele fala que é esse estado de fluidez que a pessoa precisa atingir. É isso para ele que é servir. Para que haja fluidez, é preciso encarar a atividade como voluntária e prazerosa, motivadora. Então, quando eu vou assim, eu vim, mas minha irmã não veio. Eu vim, mas esse folgado da família, ó, esquece. Já acabou. E ela também tende a exigir habilidade e ser desafiadora. Não muito. Por que não muito? Porque quando a gente fala coisa do Evangelho, o povo fala assim, mas eu não sou Jesus Cristo. Não, não é para você ser Jesus Cristo. Mas seja melhor do que você mesmo. Não se contente em fazer só esse tiquinho que você faz. Porque se você ficar nesse tiquinho, segundo o cientista, você não vai ser feliz. E tem que ter um objetivo final claro. Tocar a vida de qualquer jeito, nem para a ciência serve mais. Então, o objetivo claro. Exatamente qual é o sentimento que me desafia nessa hora. E o que é ser melhor que eu mesmo nesse momento é o meu desafio. E se eu fizer, eu vou ficar feliz. Eu acho que só tem mais um slide. Nada errado com aquele papo de vez em quando, mas sentar para conversar sobre as coisas que importam é importante para curtir a vida. Ele fala, conversa fiada, está provado que não leva a lugar nenhum. Então, cuidado quando você fala assim. Melhor coisa é a tarde com as amigas. Fazendo o quê? Porque papo furado não tem resultado cientificamente falando. E aí um estudo que ele fez, revela que aqueles que conversam profundamente, em vez de ficar batendo papo, se sentem mais satisfeitos. Falar do que você é, do que você sente, do que contrariou, do como que você luta para resolver, do que você pensa do outro. Isso que está em profundidade me incomodando, isso, quando eu resolver, vai me trazer uma satisfação bastante importante. Música tem poder. Então, mais uma vez, eu vou convidar vocês. O coral está aqui não é à toa. Porque os espíritos já haviam orientado o quanto a música nos harmoniza. E ele prova que a música é fundamental para que as pessoas melhorem, ou dependendo do estilo de música, para que elas piorem. Tanto que ela pode se comparar às massagens no quesito reduzir a ansiedade. Ou seja, vem para o coral que vocês vão tomar um ansiolítico grátis. Na boa. Escolher a música certa é um fator importante. Então, cuidado, rock é legal, mas se a letra for de muita revolta ou muita tristeza e amargura, cuidado. Pode agravar sintoma. Investir o dinheiro em outras pessoas tem mais impacto na felicidade que gastar consigo mesmo. Cuidado. Me dei de presente porque eu mereço. No outro dia morre de ansiedade. Cuidado. Saber ouvir é uma qualidade que reforça os relacionamentos e leva a experiências mais satisfatórias. Quanto eu sou capaz de ouvir? Ou eu ouço já maquinando a resposta brilhante que eu vou dar? Então, isso é muito importante. Evangelho. Não, é o evangelho só para a gente encerrar. Feliz aquele que ama. Aqui nesse lugar de amor vocês podem pôr o servir, tá? Porque servir tem essa conotação. Porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos e os mártires. Ébrios de esperança, desceram ao circo.
Está lá na lei de amor. Então, vai chegar um dia que, para fazer pesquisa científica, vai ter que começar pelo Evangelho. Porque isso está aqui, gente, esse texto desde 1800. Agora, o cara fez uma pesquisa nos Estados Unidos e confirma que precisa corrigir pensamento para poder ser feliz. Ou seja, eu preciso aprender a amar, mas amar na prática, que é o servir, para eu ter uma chance de ser feliz. Né? Então, que a gente tenha essa atenção para entender. O nosso roteiro é o Evangelho. O que a ciência vai fazer daqui para frente é nos auxiliar nesta compreensão, mas não muda nada do que Jesus ensinou, porque esse é o único caminho possível.